Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todo o Senado pela bonita sessão hoje, inclusive a Vossa Excelência, a senadora Marta Suplicy, como vice-presidente, que usou da palavra, por ocasião da homenagem prestada à presidenta Dilma Rousseff, como as demais vencedoras do prêmio Berta-Lutz, juntamente com a presidenta Dilma, Ana Alice Alcântara Costa, Maria Prestes, ou Maria do Carmo Ribeiro Prestes, Rosalie Scalabrin e Eunice Michelis Malte, que, por sua dedicação a causas tão importantes para a mulher brasileira, foram hoje homenageadas. E cumprimento-a também por seu pronunciamento na sessão de hoje, bem como agora em que ressaltou o progresso brasileiro na direção da diminuição da desigualdade e da pobreza absoluta, conforme o estudo da Fundação Getúlio Vargas, recém-divulgado. Ainda há pouco, o ministro Guido Mantega, na exposição que continua ainda, ele ressaltou que, de fato, o coeficiente Gini de desigualdade em 2011 atingiu 0,518, que constitui um progresso muito significativo, e é importante que, ao longo de 2001 para 2 para 3, durante todo o período do governo Lula e da presidenta Dilma Rousseff, temos tido progressiva diminuição do coeficiente de desigualdade. Mas gostaria, senhora presidenta, de hoje expor uma proposta de emenda à Constituição que dá nova redação ao inciso 1º do artigo 217 da Constituição para limitar a autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações de acordo com os interesses da sociedade brasileira. Diz essa proposta que as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O inciso 1º do artigo 217 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: o princípio da autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações, quanto à sua organização e funcionamento, limitado nos termos da lei, nas hipóteses em que a intervenção do poder público for necessária para preservar os interesses da sociedade. Artigo 2º, esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Quero ressaltar que esta emenda leva em conta sugestão que me foi encaminhada pelo presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, a partir de requerimentos de autoria dos vereadores Nelson Júnior dos Reis, o Júnior da Van, e subscrito pelo edil Otto Carlos Rodrigues de Albuquerque, que propuseram ao ministro dos Esportes, a mim próprio, ao deputado Vicente Cândido, que nos mobilizemos no sentido de que haja uma mudança na forma de votação para a escolha do presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Pois bem, para que possa haver um caminho numa direção de maior controle das entidades do desporto brasileiro, tendo em conta o que diz a nossa Constituição, faz-se necessário uma mudança tal como aqui estamos propondo, com a seguinte justificação: o alcance do ditame constitucional que conferiu autonomia de organização e funcionamento às entidades esportivas, dirigentes e associações
conforme está no artigo 217, inciso 1 da Constituição, mais tarde reafirmado a legislação infraconstitucional, artigo 26 da Lei 9.615 de 98, tem ensejado importantes discussões de natureza jurídica. Por um lado, a faculdade que tem as entidades de se organizarem juridicamente, de criarem um direito próprio, é considerada como direito inalienável por diversos autores. Outras análises, no entanto, entendem que a autonomia desportiva não pode se traduzir em liberdade absoluta e incondicional. No entanto, segundo entendemos, a Constituição Federal estabeleceu a regra e fixou a execução ao prever, concomitante a esse exercício da liberdade de organização e funcionamento das entidades esportivas, a competência da União para legislar sobre desporto, artigo 24, inciso 9 da Constituição. Assim, os dois dispositivos devem funcionar harmonicamente, porquanto um não sobreleva ao outro, nem o ajuda, nem o anula. Note-se, portanto, que a autonomia conferida pela Carta Magna garante às entidades desportivas o poder de decidir sobre a elaboração de estatutos, organização e realização de campeonatos, venda e empréstimo de jogadores, no caso das modalidades profissionais, e outras questões internas. Tal faculdade não lhes dá o direito, no entanto, de desrespeito a normas de ordem pública, de organização da sociedade. A sociedade brasileira depara-se há muito com denúncias sobre desmandos e desvirtuamentos praticados em muitas das entidades de administração do desporto. Por vezes, dirigentes mal preparados, não raro mal intencionados, que se apropriam das entidades preenchendo seus quadros com parentes apaniguados e perpetuando-se no poder por mandatos infindáveis. Sem norma legal rígida que lhes cobre responsabilidade sobre os atos praticados em suas gestões, promovem toda a sorte de atividades ilícitas contra a ordem tributária nacional e o sistema financeiro, praticando muitas vezes evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Observe-se que a probidade administrativa, a moralidade no exercício do mandato, a proteção contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício da função também são princípios consagrados no artigo 14 da Constituição Federal e que devem ser igualmente defendidos. Consideramos que o Estado não pode renunciar a seu papel de normatizar valores sociais para que a sociedade funcione e evolui sempre em benefício dos cidadãos e não em função de interesses particulares. Essas as razões que fundamentam a apresentação da presente proposta de emenda à Constituição, que remete à lei e regulamentação das atividades de administração desportiva nas hipóteses em que a intervenção do poder público for necessária para preservar os interesses da sociedade. Consideramos que o esporte, especialmente futebol, configura o patrimônio cultural maior do povo brasileiro. Não é por acaso que a própria Lei 9.615, de 24 de março de 1998, estabelece ser o desporto integrante do patrimônio cultural brasileiro e de elevado interesse social. Em face do exposto, solicitamos o apoio dos nobres colegas para a aprovação da iniciativa, que espero contar com a assinatura de outros senadores, para então submeter à decisão desta Casa. Assim, senhora presidenta, tendo em conta que nós estamos vendo mudanças importantes nas entidades esportivas, mas aqui quero que essa sugestão seja levada em conta. Ou seja, o princípio da autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento, limitado nos termos da lei, nas hipóteses em que a intervenção do poder público for necessária para preservar os interesses da sociedade. Eu anexo aqui a sugestão proveniente da Câmara Municipal de São Paulo, de São João da Boa Vista, em São Paulo, que, de alguma maneira, inspirou que a minha assessoria jurídica pudesse formular a proposição desta PEC. Muito obrigado, senhora presidenta.